Gente, como vocês estão aí? Tudo bem? Então tá, vamos lá. É o seguinte, hoje esse é um vídeo muito especial desse canal, por algumas razões. A gente vai falar hoje sobre mecanismos de defesa e compulsões e outras coisas desse tipo, especialmente sobre compulsão alimentar e uso de celular, mas não só. Especificamente são os exemplos que a gente vai usar no final e como lidar com essas coisas. Mas é o seguinte, para chegar lá a gente vai ter que atravessar muita coisa, como sempre a gente faz aqui, mas hoje especialmente eu vou fazer um vídeo assim, tentando falar o máximo que der sobre o que eu tenho que falar. Por quê? Porque eu vou tirar férias. Vou tirar férias de 3 semanas, a gente vai ficar 3 semanas sem vídeo aqui no nosso Salva Vidas. E eu vou fazer 40 anos, vou viajar, fazer 40 anos, vou viajar com a família e tal, vou descansar, uma coisa incrível, inédita e única na vida, fazer 40 anos com a sua família. Então, este vídeo aqui eu tô fazendo ele pra vocês terem o que trabalhar, tipo isso, pra vocês terem uma função, uma coisa pra exercitar nesses tempos aí, que a gente não vai ter vídeo. Tá bom? Então tá. Então eu vou botar o índice do vídeo aqui. Eu vou tentar dividir esse vídeo em 3 partes básicas, 3 grandes partes. A primeira parte sendo como é que funciona a inferência ativa, né? Que história é essa de inferência ativa, que a gente tem falado aqui nos últimos vídeos, como é que isso está ligado ao nosso sistema de funcionamento, né? O que é inferência ativa? Por que isso vai servir para a gente pensar? O último vídeo que eu falei, que eu fiz, tem a ver com inferência ativa. As 2 condições para não cair no mesmo buraco. Tá aí embaixo. Tudo que eu disser tá na descrição, tá? E aí tudo que existir de referência que eu acho razoável sobre inferência ativa, vou botar na descrição também. E o resto das coisas está aqui no play do seu vídeo. Mas, bom, primeira parte, inferência ativa. A segunda parte, a gente vai falar sobre o nosso modelo infantil de construção de inferência ativa. Como é que a gente funciona no nosso aprendizado básico. Isso tem a ver com as nossas necessidades fundamentais, lá, tudo que a gente sempre fala aqui. Os 7 afetos fundamentais, está aí embaixo também. Homeostase, alostase, tudo isso está aí embaixo também. E aí essa segunda parte. E a terceira parte a gente vai entender como é que o aprendizado desse modelo que tem a ver com essa hipótese, com essa proposição da inferência ativa e esse aprendizado infantil, como é que ele gera esses desvios, essas cagadas que a gente enfrenta na nossa vida adulta, como por exemplo, compulsões e mecanismos de defesa e coisas que fazem assim mal pra gente, que não encaminham a gente para a satisfação das nossas necessidades, pelo contrário, que atrapalham a gente a conseguir o que a gente precisaria para ficar melhor. Tá bom? E essa é a última parte, e aí com exemplos disso, concretos, como é que isso funciona e saídas para isso. E assim um encaminhamento assim, para vocês terem o que trabalhar concretamente nesses próximos dias, pra vocês perceberem como é que vocês estão funcionando, tentar perceber como é que vocês estão funcionando e aí ver se dá para dar uma melhorada nisso ou não. E aí quando eu voltar em agosto a gente continua essa conversa, não sei exatamente de onde, depende, vai ser um reencontro, a gente vê. Tá bom? Vamos nessa então. Primeiro a gente vai tentar entender o que é inferência ativa. A inferência ativa é uma proposição que tem a ver com esse cara que é o Carl Friston. Já falei muito dele aqui, então as referências estão aí embaixo, inclusive a referência dele, desse neurocientista específico que é o Carl Friston. Mas a ideia básica da inferência ativa eu vou explicar, mais ou menos assim. Vou tentar explicar de um jeito bem sintético, tá? E tem esse último vídeo, se vocês quiserem ver, eu falo bastante sobre isso lá também. A ideia da inferência ativa é propor que o nosso cérebro funcione como uma máquina de previsão, uma máquina geradora de hipóteses sobre a realidade. Isso essa ideia do cérebro preditivo, né? O cérebro como um gerador de previsões de como que a realidade vai se comportar, é uma hipótese bastante aceita em muitas linhas, né, da neurociência atual. E ela serve para muita coisa. Então, se você procurar aí Predictive Brain, ou cérebro preditivo, né, você vai achar muita coisa. Aí, especificamente, a inferência ativa tem uma particularidade dentro dessas... O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente não está recebendo a realidade, isso quer dizer que a gente está tentando olhar a realidade dentro das referências que a gente tem. A gente está prevendo a realidade, a gente está olhando a realidade com a nossa memória, com o nosso sistema, de como que essa realidade vai se repetir. A inferência ativa tem uma especificidade aí dentro disso, que é a parte do ativa, né? Então, a gente não só olha aquilo com as hipóteses que a gente já tem, né? Que são diversas, depende, né? Depende do organismo, depende da espécie, depende da pessoa, depende de muitas coisas, que hipóteses que esse organismo tem sobre a realidade.
Mas a gente vai ativamente, daí a palavra ativa, tentar moldar essa realidade para ela se aproximar do nosso sistema de hipóteses. Então é como se a gente tivesse dois modelos que se comunicam. O nosso modelo interno sobre a realidade e a realidade, né? E a realidade que é o modelo externo, vamos dizer assim. Esses dois modelos, eles estão assim se comunicando, mas eles nunca se encontram de fato. Eles estão sempre separados por essa membrana que é o nossa rede de inputs sensoriais, né? Então a gente recebe um retorno sensorial da realidade, a gente vê se isso está de acordo com o nosso modelo ou não, e a gente faz uma ação para tentar aproximar essa realidade do nosso modelo. O tempo inteiro a gente faz isso, daí ativa, né? Então a gente ativamente tenta aproximar o nosso modelo da realidade, a realidade do nosso modelo, sacou? Então, isso é inferência ativa, assim, dito muito simplesmente. Qual que é a síntese total da coisa, então? É que a gente funciona para tentar diminuir a diferença entre modelo interno e modelo externo. O nosso funcionamento, a nossa vida é uma tentativa constante de minimizar a diferença entre a nossa previsão e o que se realiza. É assim, essa é a definição mais acho que eu posso dar mais sintética. Beleza, se você quiser pesquisar isso, é um assunto muito legal e serve para pensar absolutamente tudo, desde os organismos mais simples até os sistemas mais complexos de organização social, por exemplo. Você pode pensar a partir dessa perspectiva. É muito legal, é muito rico. E o nosso sistema psicodinâmico, o nosso psiquismo, obviamente, também. Serve muito, e nesse sentido a neurociência, a neuropsicanálise vai se apropriar dessa proposição para pensar como é que a gente faz com as nossas necessidades básicas para tentar satisfazer o que a gente precisa, né, na realidade. Então a gente tem hipóteses básicas que a gente vai tentar, mas já vou entrar nisso. Mas então vamos tentar aqui dar um exemplo assim de inferência ativa, só para vocês entenderem, bem simples, né? Então a ideia é que você está indo para a realidade tentando confirmar a sua hipótese sobre a realidade. Nesse sentido, o Friston fala que nós somos organismos que se auto-evidenciam, tentam produzir evidência para a própria existência. O tempo todo você está tentando fazer isso. É bem legal essa ideia, eu acho. Mas talvez um pouco difícil de entender. Mas é assim, você está tentando buscar na realidade uma prova de que você mesmo existe, né? Então, o exemplo mais fácil da gente fazer uma comparação, que eu acho que eu usei no último vídeo, inclusive, é o peixe e a gente, né? Então, o peixe tem uma hipótese inicial, básica, uma prévia, como eles chamam, uma hipótese prévia de que ele está dentro d'água. É assim que ele existe. Então, todas as nossas hipóteses do nosso modelo inicial têm a ver com aquelas condições que garantem nossa existência, né? As condições que nos garantem a existência. E isso tem tudo a ver com o que a gente fala aqui, num modelo muito elementar, com a homeostase, né? A nossa homeostase, a homeostase de qualquer sistema, tem a ver com um lugar, uma zona, que garante a sua existência. Então, qualquer organismo busca uma confirmação na realidade de que ele está dentro da homeostase dele. Se isso está acontecendo, não tem erro de previsão, ou seja, não tem descompasso entre o modelo interno e a realidade externa, sacou? Esse é o erro de previsão. Tá bom. Então, o peixe está dentro da água, então ele está tendo um input sensorial, um retorno sensorial, um estímulo sensorial de que ele está dentro da água. Então, está tudo bem, não tem erro de previsão, tudo certo, tudo segue. Se ele sai da água, então ele começa a ter um retorno de que ele não está conseguindo fazer a troca que ele tem que fazer, gasosa lá e tal, as guelras, não sei muito bem como é que funciona, quem entende de peixe melhor do que eu pode falar, mas ele começa a se debater porque vai dar ruim, né? Ele está fora do recorte, do nicho de existência ali dele, do lugarzinho onde ele tem que estar. Então ele tem que se debater. Por que ele se debate? Porque ele está sofrendo? Não, porque se debater assim é a melhor coisa que ele pode fazer para tentar cair de volta na água, considerando o corpo dele, né? Então esse é o que ele faz para voltar para lá. Então, ele está fora da previsão dele, então ele ativamente, por conta desse input sensorial, ele ativamente faz uma tentativa de voltar para a previsão dele, para o modelo inicial, sacou? Então, a gente, por outro lado, depois que a gente nasce, como eu disse no último vídeo também, depois que a gente nasce, que a gente corta o cordão, né, teoricamente, a gente, enfim, corta o cordão, tá bom, tem que cortar o cordão, mas enfim, depois que nasce, começa a respirar pelo pulmão, né? E aí, com isso, quando você está dentro da água, você então tem um erro de previsão. Você está respirando fora aqui, tudo bem, você está bem, você não está pensando sobre isso, tá trocando oxigênio e gás carbônico o tempo todo, tá rolando, entra e sai, né? Pulmão enche e esvazia, tá rolando. Se você fica dentro da água, né, você começa então a ter um retorno de que tem uma coisa ruim acontecendo, você não está conseguindo trocar, o nível de gás carbônico está subindo,
Está subindo, você começa a sentir uma elevação de tensão, né? A nossa elevação de tensão, que acontece em todas as necessidades, inclusive a necessidade de respirar. Em qualquer uma das necessidades acontece uma elevação de tensão, você começa a se sentir mal, concretamente, né? Se sentir mal. E aí o que você tem que fazer é que você tem que respirar. E aí por isso que mesmo debaixo d'água, se a gente está ali num nível extremo de angústia, de falta de ar, de privação de ar, de oxigênio, a gente vai respirar, mesmo que não tenha água. Que loucura, então a gente vai morrer afogado. Bom, então tá. Então a gente consegue entender que dentro da nossa hipótese básica de existência, a gente não pode estar na água, né? A gente tem que estar no ar, né? Fora da água. Então a gente busca uma evidência de que isso seja verdade. Então o tempo todo a gente se encaminha na vida buscando provas de que a gente está fora d'água, né? Então, a gente, assim, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Se refere à respiração. Então, tá. Então, esse é o nosso modelo de funcionamento. Ainda dá para entender o que é inferência ativa, né? Então, você está o tempo todo fazendo esse jogo de sensorialidade, ação e adaptação e aproximação. O ideal é que esses dois modelos, interno e externo, sejam idênticos, né? Que eles estejam ideal, assim. Isso não acontece de fato, mas que a gente não tenha erro, que a gente esteja totalmente adaptado ao ambiente nesse sentido, e o ambiente adaptado a gente. É uma coisa que se adapta mutuamente, que se retroalimenta, tá? Então me diz até aí se deu para entender o que esse troço quer dizer, porque vai ser muito importante porque a gente vai dizer daqui a pouco, tá bom? Pra gente pensar aqui um exemplo que vai servir pra gente, daqui a pouquinho vou dar um exemplo mais simples, talvez, assim, da nossa... Esses dias aconteceu comigo, um exemplo bem fácil. Dor de garganta, vou dormir, tenho sede, né? A garganta resseca. Nessa hora, tem uma elevação de tensão, um erro de previsão, tem assim, você tem que estar hidratado, né? Você tem que estar hidratado. Então, quando você começa a ler o retorno sensorial de que você não está hidratado, ou seja, o seu sistema nervoso começa a perceber que tem uma redução de hidratação, você sente o quê? Sede, né? Você vai ter que tomar água, né? Você vai ter que tomar água. E aí, então, isso é o que você não pode sentir. E aí vai entrar numa coisa muito importante, o que você não pode sentir, né? A inferência ativa trabalha com essa sensorialidade, o que você deve sentir e o que você não deve sentir. Você não deve sentir sede, né? Assim como a gente não deve sentir que está dentro da água nesse sentido, né? Não conseguindo respirar. Então você não deve sentir sede. Quando você sente sede, a gente tem algumas previsões para resolver isso, né? Por exemplo, a gente pode levar um copo d'água para o lado da cama, para a cabeceira, como eu deveria ter feito ontem à noite, não fiz? Daí tá. Beleza, já que eu não fiz, eu acordei com sede, e aí eu falei, putz, tô com sede, a garganta meio ruim aqui e tal, eu teria que ir até a cozinha pegar água, né, e tal. Aí eu pensei, cara, mas eu tô com sono também, e tá frio, então aí você começa a priorizar, como a gente fala, você começa a priorizar, a pensar, será que vale a pena, tô com muito sono, se eu levantar eu sei que eu vou perder meu sono, talvez eu não consiga voltar a dormir, assim como ir ao banheiro, do mesmo exemplo poderia dar, tô falando da sede porque foi o que aconteceu. Então, você começa, tem um erro de previsão acontecendo, mas você supõe um outro erro de previsão maior ainda com relação à sua necessidade de dormir, né? Então você vai entendendo os conflitos, né? Isso serve para os conflitos das nossas necessidades afetivas fundamentais também. Estou dando exemplos de conflitos aqui básicos das nossas necessidades fisiológicas mais básicas. Mas então você começa a entender o conflito acontecendo. Pô, tem que levantar, como é que eu faço? Vou ali, não vou, tal, coisa e tal. E aí, nesse momento, eu priorizo a necessidade de dormir. Eu falo, eu vou dormir, dane-se, eu vou dormir, é o melhor que eu tenho para fazer, eu preciso dormir, preciso descansar porque eu tô cansado. Daqui a pouco a criança acorda, o dia começa, então dane-se a sede, eu vou seguir. Amanhã eu tento lembrar de trazer o copo d'água pro lado da cama. Né? Errei. Então, aí nessa hora você dorme, e aí quando você dorme, o que acontece com você? Olha que maravilhoso. Quando você dorme, você priorizou o sono em detrimento da sede, então a sede não foi satisfeita, então você dorme, e aí você sonha que está bebendo, como eu sonho que estou bebendo água, porque o sonho é uma forma alucinada de realização das suas necessidades. Olha que legal. Freud, lá de trás, tá? Citando Freud, exatamente pensando na inferência ativa aqui, o que acontece, não consegui resolver, juntou aqui e sonhou, né? Então eu fiz um adiamento dessa minha necessidade e o meu sistema deu um jeito de resolver isso de maneira alucinatória. É bom até a página 2, porque a alucinação, no fundo, não mata a sede, né? Me dá a impressão de que matou, me deixa continuar dormindo, que foi a priorização que eu fiz, segui dormindo, o baile seguiu, tudo muito bem, mas continuei com sede e acordei morrendo de sede. Então, este adiamento tem tudo a ver com os mecanismos de defesa que a gente vai falar na frente, tá? É um adiamento, você priorizou uma coisa,
que não resolveu, mas você teve que fazer isso, várias vezes a gente faz isso, você priorizou o sono, mas não resolveu, você tinha que ter feito uma ação para suprir a sede, mas nós somos organismos muito complexos, a gente tem muitas necessidades e várias vezes essas necessidades entram em conflito, né? Então, é natural que a gente passe por esse tipo de coisa. E aqui a gente vê duas partes da inferência ativa que são muito importantes para você entender. Uma é o que eu devo sentir ou não, né? Ou não sentir nesse sentido, né? Que é assim, eu não devo sentir sede. Né? Se eu sentir sede, quer dizer que tem uma coisa errada. Né? Então, tem uma parte da inferência ativa que é esse erro de previsão da minha sensação, do meu retorno sensorial. Não devo sentir sede. Se eu sentir sede, é um sinal de que o meu modelo está em descompasso com a realidade, com o que está acontecendo. A outra parte é o que eu devo fazer para não sentir. Né? Então, se eu sinto sede, eu devo beber água. Né? Então, o que eu não devo sentir, eu devo sentir, tem a ver com a homeostase, com o nosso equilíbrio, e o que eu devo fazer, não devo fazer para resolver isso, tem a ver com a alostase, né? O nosso movimento de busca de resolução desse desvio homeostático, sacou? Então, tem aí embaixo a homeostase e a alostase, se você quiser olhar. São dois conceitos básicos A homeostase é um conceito da fisiologia geral, a alostase é um conceito mais recente da neurociência. Então, esses dois conceitos vão se relacionar e eles vão estar sempre dentro dessa lógica de inferência ativa. O que eu devo sentir, não devo sentir, ou seja, o descompasso, o erro de previsão do meu modelo, né? No sentido de que tem uma diferença entre o que eu espero da realidade e o que a realidade me apresenta. E a alostase é o que eu devo fazer, não devo fazer. Às vezes você não consegue fazer e isso tem tudo a ver com o nosso mecanismo de defesa. Vamos entrar lá já já. Mas, então aqui você percebe essas duas partes, sacou? O que você sente de desequilíbrio e como você faz para resolver isso ou não faz, tá bom? Então me diz até aí se deu para entender, a gente conseguiu mais ou menos fechar de um jeito bem assim, generalista, assim, bem ou sintetizado também pode ser, o que é a inferência ativa. É um assunto super complexo e super interessante que dá para pensar a vida inteira, literalmente, sobre isso. E esse livro, Active Inference, é a melhor referência para você ver, tá aí embaixo, se você quiser. É em inglês, mas é o que é. Agora a gente vai passar para o nosso modelo específico, das nossas necessidades, do nosso modelo de previsão na infância. Segunda parte, parte 2 do nosso vídeo. Vamos lá. Então, a gente vai aqui pensar especificamente sobre o amor, que é o exemplo que a gente mais dá aqui no nosso trabalho, até porque eu acho que é a coisa mais importante mesmo, né? Não o amor no sentido romântico, o amor no sentido mais geral um pouco. A gente vai pensar sobre isso, usando um exemplo disso, que é talvez o exemplo mais comum que eu dê também, sobre a criança que não recebe o amor que precisa. Mas vamos entender assim. No nosso modelo básico afetivo, e aí agora estamos falando das necessidades afetivas fundamentais e não mais das nossas necessidades gerais, então a gente consegue pensar que o nosso modelo gerador de hipótese da inferência ativa supõe que a gente tenha que ter as necessidades satisfeitas, né? As nossas necessidades, vamos agora pensar no amor, né? Então, mas de modo geral, as 7 necessidades afetivas fundamentais têm que ser satisfeitas. Se elas não forem satisfeitas, a gente tem uma elevação de tensão, um sofrimento, né? Então esse é um desvio da homeostase. Então, a necessidade de satisfação dessas necessidades, tem a ver com a homeostase. E aí, o que você faz para satisfazê-las? Num primeiríssimo modelo bem primitivo, são os instintos, né? Primeiríssimo modelo com o qual a gente vem para o mundo. É um aprendizado alostático, filogenético. Eu estou me apropriando desses conceitos, mas é um aprendizado filogenético da nossa espécie para satisfazer aquela necessidade básica. Então, se você tem uma necessidade de fugir, uma elevação de tensão que a gente chama de medo, você tem como é que você faz para lidar com isso? Ou você congela ou você corre. Esses dois comportamentos estereotípicos, formulados de maneira padrão, são as suas primeiras respostas básicas para satisfação dessa necessidade de fugir. Você foge ou você se esconde, né? Então então para cada necessidade, uma resposta estereotípica instintiva. Um instinto. Então, necessidades e instintos. Assim a gente vai separar o que é esse impulso de necessidade, o que é o instinto de resposta. Inclusive, resolvendo um problema de tradução que chama pulsão de instinto. Aqui a gente estaria, as necessidades dão origem às pulsões, aos impulsos para a psicanálise, né? E aqui os instintos seriam as respostas de comportamento para dar conta disso. Né? Então, aqui você consegue entender por que a gente faz essas respostas. Porque tem uma necessidade que precisa ser satisfeita porque o seu modelo está em descompasso com a realidade. Está acontecendo um erro de previsão. Você precisa corrigir aquele negócio. Então, você vai trabalhar para satisfazer essa necessidade. No que se refere ao amor, você tem que estar acolhido,
instinto é a necessidade mais importante do começo dos tempos, é a necessidade de vínculo, que garante a sua existência concretamente na primeiríssima infância, né? A gente já sabe, já falou sobre isso muitas vezes. E a gente, né, eu acho que é o assunto que a gente mais elabora aqui, então você precisa de vínculo. É quando você tem uma elevação de tensão que se chama o estresse de separação, né? Angústia de separação, tem vários nomes, e a gente já citou aqui várias vezes o Bowlby, mas acho que é a referência mais fácil para entender isso. A teoria do apego, ou teoria do vínculo, né? Attachment Theory. Bom, aí você, quando tem essa separação, você tem uma elevação de tensão, uma descarga bioquímica de um kappa opioide, e aí você chora, né? Você grita, você se desespera, você tem uma sensação de pânico, né? Um bebê, qualquer um de nós, mas um bebê, estamos pensando nos bebês, né? Nas criancinhas. O pânico, isso é o pânico, né? É uma descarga, e aí você busca auxílio, busca ajuda, busca o retorno, o reencontro, a reconexão com aquela figura de segurança, de vínculo. E aí, nesse momento, a sua resposta estereotípica, padrão, instinto, é chorar, gritar, pedir ajuda. Qualquer espécie de mamífero faz mais ou menos a mesma coisa. Essa é uma resposta bem elementar, bem rudimentar, né? Então aí o cuidador volta, a figura de referência mãe, pai, enfim, volta, abraça, você tem uma descarga de mu-opioide, é um outro opioide, tem a ver com uma endorfina que faz você relaxar e se sentir bem. Esse é o modelo padrão afastar e aproximar do sistema de vínculo. E aí, bom, com isso você tem a necessidade e a resposta instintiva, né? O comportamento padrão. E só que ao longo da vida, a vida é muito mais complexa do que isso, e todas essas respostas instintivas, a gente vai ter que suplementar elas com o aprendizado, né, com o ambiente, né, com o que a gente aprende do nosso ambiente específico, e daí vem a função do córtex inteiro, que está todo aberto para aprender coisas, como é que você faz, para desenvolver mecanismos alostáticos, por assim dizer, assim, mecanismos de aprendizado, de resolução, às vezes muito complexos, de como é que eu faço para satisfazer o que eu preciso, né, não essas respostas que vêm de fábrica. Então tá, aí você começa, em função do seu ambiente, a desenvolver uma resposta para isso. Qual é o seu ambiente? Aí você me diz o seu ambiente, vai variar, cada pessoa tem um ambiente. Você provavelmente não sabe o seu ambiente, você supõe o seu ambiente, porque você não estava lá para lembrar, no sentido de que você estava, mas até os 3 anos você não teve um amadurecimento de resposta de memória episódica, então você não sabe de fato. Você supõe, né? Isso é um outro assunto, a gente não precisa entrar nisso agora. Mas beleza, aí você então tem esse ambiente. Então, nesse ambiente, você tem, vamos dizer assim, uma figura lá que não vem, né? Uma figura que está muito angustiada, uma mãe que está sofrendo com uma outra coisa, uma mãe que teve um outro filho, por exemplo, ou um pai que é violento, um pai que, enfim, qualquer que seja a sua equação de problema, mas o ponto é que, e aí são várias, né? A gente conhece várias, na autoescrita diariamente a gente trata dessas narrativas, nas nossas práticas. Se você não conhece a autoescrita, vai ver aí embaixo o que é esse sistema de pesquisa que leva em consideração tudo isso para tentar pensar como é que a gente satisfaz as nossas necessidades fundamentais ou não. Vai olhar aí. E, enfim. Bom, aí você então tem essa figura específica lá, que não está prevista no estereótipo de comportamento, né? De fábrica você acha que chora e vem, mas a sua mãe não vem. E aí você começa a pensar, por que ela não vem? E você, no seu modelo gerador de hipótese infantil, não consegue formular uma hipótese suficientemente boa para entender por que ela não vem. Ela não vem. E aí você fica meio cagado ali naquela situação, sem entender. E aí você bate o pé, você chora, você protesta, você sente raiva, você quebra as coisas, e aí quanto mais você faz isso, mais ela não vem, mais ela se afasta. E você se sente o que? Culpa, né? Uma coisa que a gente já falou muito aqui também. Tem esse vídeo aí embaixo se você quiser assistir. A relação entre culpa e vínculo, nesse sentido que essa raiva que você sente desse abandono te faz ter um comportamento de protesto ou de violência, e ele afasta ainda mais essa figura, e você então se sente responsável por esse afastamento. Quando na verdade não era a princípio, né, necessariamente. Essa outra pessoa só não vinha por alguma razão que está oculta para você, porque a realidade não está dentro do modelo. O modelo não tem de fato acesso à realidade, ele só recolhe os retornos sensoriais. Esse aqui é o ponto. Você nunca tem acesso de fato à realidade, você tem acesso aos retornos sensoriais sobre a realidade, mas não à realidade em si. Então você lê esses retornos e vê qual a distância entre esses retornos e a sua previsão básica. Então ela não veio. E aí você vai tentar formular uma outra hipótese, vai tentando achar um jeito de conseguir, pensando em novas estratégias alostáticas para tentar conseguir o que você precisa. Entendeu? E aí um modelo bem padrão que a gente considera é a boazinha, né? Também tem esse vídeo aí, se quiser ver, um vídeo antigo desse canal, a boazinha.
como deixar de ser a boazinha. Então você acha que se você for uma filha muito boa, um filho muito bom, muito cordato, muito correto, muito melhor aluno, muito melhor pessoa, muito melhor tudo, muito ético, muito sem desvio, muito sem tudo de bom, com tudo de bom, sem nada de ruim, você vai conseguir manter essa sua mãe perto de você. E aí você faz isso, né? A melhor hipótese que você conseguiu achar. Obviamente não funciona. Funciona mais ou menos, mas não funciona de verdade, mas você, tenta mais, você fala, tem que tentar mais, tem que tentar mais. Ideal do eu, né? Outra história que a gente fala sempre, você começa a construir ideais, se eu fosse assim, se eu fosse assado, se eu fosse mais assim, e isso não funciona, mas você, esse é um momento muito importante da nossa história aqui, você não consegue entender a ideia, o seu modelo infantil não é capaz de formular a hipótese de que simplesmente a sua mãe esteja com dor de cabeça, ou preocupada, ou estressada, ou demitida, ou chateada, ou frustrada com a própria existência dela. Você não consegue formular essa hipótese, está longe de você, longe demais da sua realidade formular essa hipótese dentro do seu modelo gerador de hipóteses sobre a realidade. Então você fica com a hipótese de que você não é boazinho o bastante, e aí você passa o resto da sua vida tentando ser boazinha ou bastante, né? Ou melhor, ou mais boazinha ainda. Então você vai automatizar essa hipótese. Esse é o momento fundamental, né? Esse é o automatismo que a gente fala tanto na autoescrita o tempo inteiro. Você automatizou uma hipótese que é ruim, mas foi a melhor que você conseguiu fazer. E aí vai variar como é que essa automatização aconteceu para cada pessoa, de que forma. Não tem origem em um trauma específico, em um lugar, tem origem numa repetição de uma tentativa que falha, mas que isso é o melhor que você pode fazer. Você construiu essa hipótese, entendeu? E você vai seguir com ela. Esse é o seu modelo, você faz, você tenta, a coisa falha, você repete, vai de novo e assim você segue. Isso é repetição, né? Você não repete porque você é um idiota, porque você quer se fazer mal, você repete porque é a melhor coisa que você pode fazer, em última análise é a melhor coisa que você pode fazer ainda, porque você continua sendo, em alguma medida, este modelo infantil sendo replicado na realidade, produzindo uma ação da inferência ativa que é muito pouco eficaz, mas você repete ela. Você me fala se deu para entender isso, que isso é outra parte talvez fundamental dessa história. E com isso a gente encerra esse segundo entendimento fundamental sobre como que a gente funciona. Essa introjeção, ou essa automação desse modelo de tentativa de satisfação, desse desvio homeostático, dessa falha de correspondência entre o seu modelo gerador interno e a realidade, através de uma alostase que é ineficaz, tá? Qualquer que seja a sua, pensa aí qual é a sua, como é que ela funciona. E a gente consegue a partir daí depreender coisas, inferir coisas sobre a nossa história, né? Porque a gente não vai ter acesso a isso, isso é importante de entender. Mas aí agora a gente passa para a idade adulta e para a terceira parte desse nosso vídeo de hoje, para o que são os mecanismos de defesa na idade adulta e por que eles existem, entendeu? Vamos nessa, vamos pensar. Bom, na idade adulta, cada vez que uma tentativa de um aprendizado como esse falha, cada vez que falha, e falha muitas vezes, você tenta, né, e você tenta satisfazer sua necessidade de vínculo, por exemplo, e ele falha, cada vez que uma falha dessa acontece, você tem uma elevação de tensão. Né? Você tem uma elevação de tensão e você não consegue muito bem, várias vezes você não consegue sequer perceber o que foi que aconteceu, porque isso tudo está automatizado, então você não tem uma representação de conteúdo cognitivo sobre o que está acontecendo, você só está repetindo. E de fato, falando em termos de memória, isso é uma memória não declarativa que está em você, funcionando em você, é uma repetição de um procedimento. Você está só repetindo, você não está falando, se eu fizer assim vai dar naquilo, você só faz, você só é boazinha. E aí isso falha. Quando falha, você tem uma elevação de tensão. Já que isso é uma memória não declarativa e ela está ligada a uma satisfação de uma necessidade muito básica para você, tipo respirar, como a gente disse no começo, ou conseguir dormir, uma necessidade bem básica, quando falha e você não tem acesso a esse conteúdo de representação, você fala, falhou porque eu tentei isso não funciona, porque na verdade o meu namorado não espera, ou a minha namorada não espera que eu seja o bonzinho ou a boazinha, ele espera que eu esteja mais colocado, de outra forma e tal e tal. Eu estou fazendo isso e está falhando, ele está indo embora, você está falando, por que falha? Você não entende, você repete e você tem uma elevação de tensão. Você não entende porque você não está conseguindo construir essa cadeia toda de associações, ela está feita já automaticamente em você, você só faz, entendeu? É por isso que parece autossabotagem, é por isso que parece que você quer se fazer mal, porque você está repetindo automaticamente, né?
E quando tem essa elevação de tensão, você não consegue revisar essa hipótese. Tem hipóteses que não estão abertas para revisão, como a gente está entendendo. Não tem como revisar o que você não tem acesso. Está automatizado. E aí o que você faz? Você tenta se livrar dessa elevação de tensão de alguma forma, né? Essa elevação de tensão aconteceu, ela surgiu em você, ela a gente chama de angústia, basicamente. Isso é angústia que você está sentindo. Angústia é um nome diverso para qualquer elevação de tensão de afeto emocional. Como a gente entende na autoescrita, por exemplo. Eu entendo assim, pelo menos. Pode ser diverso, dependendo de qual a necessidade que a gente está falando, mas no caso aqui de vínculo, né? Então você tem uma elevação de tensão, você pode chamar de pânico, você pode chamar de ansiedade, você pode chamar de tremedeira, de coisa, de aperto no peito, impressão de morte, o que é que acontece, vai variar um pouquinho e tal. Mas aí nessa hora você não consegue revisar e aí entram em cena isso que a gente vai chamar de uma maneira bem ampliada de mecanismos de defesa. Né? Os mecanismos de defesa são como a gente lida com essa elevação de tensão que a gente não consegue resolver. São as tentativas de fuga dessa elevação de tensão que surgiu, a elevação de tensão, de uma tentativa mal sucedida de satisfação de uma necessidade. Ela surge, né? E aí aqui eu não estou usando o termo mecanismo de defesa na acepção original da psicanálise. Se você quiser estudar, ver isso, eu te diria para ler o ego e seus mecanismos de defesa, da Ana Freud. Ou também o eu e o id do Freud para entender esses mecanismos de resistência entre ego e id e tal. Mas aqui a gente não está usando essa formulação original freudiana, essa divisão, essa divisão topológica, topográfica, essa divisão que o Freud faz, a gente não está usando ela. Então, não é isso. Então, eu estou entendendo o mecanismo de defesa como as estratégias que a gente usa para fugir da elevação de tensão de uma tentativa mal sucedida de satisfação de uma necessidade. Em resumo, é isso. E aí a gente tem várias, né, que a gente conhece bem. Uma é a negação, né? Uma estratégia é a negação. Você fala, não está acontecendo nada e tal, né? Uma estratégia bem comum, assim, a gente usa o tempo todo, né? Acho que você usa aí, eu uso aqui, todo mundo usa, né? A negação, negar que aquilo está acontecendo, de várias formas. Não preciso da verdade disso, não queria mesmo, não, mas eu já sabia, não, mas ou uma negação mais profunda de simplesmente não reconhecer aquele afeto, também acontece, quando essa negação acontece em níveis mais baixos, mais rebaixados da sua consciência, nesse sentido, assim, aí é uma outra discussão que a gente não precisa ter hoje, mas o ponto é que a gente faz negações, né? A gente nega que aquilo esteja acontecendo, você fala, não estou bem. Uma negação bem que eu tenho citado nos últimos vídeos bastante sobre esse abandono é a solitude, né? Não, eu não preciso disso. Não que a solitude não possa ser muito interessante para você achar campos de reconhecimento de si mesmo na realidade. Se você quiser ver o vídeo sobre isso, está embaixo. Mas essa simplificação que a gente faz instagramicamente na vida, de eu vou ser feliz sozinho e tal, eu me viro, essa simplificação encontrou um certo eco no argumento da solitude, entendeu? Assim como a tentativa de negação, de não reconhecimento dos afetos negativos, das elevações de tensão, encontra um eco na ideia da positividade, que vai desembocar na positividade tóxica, que é esse outro termo que a gente inventou para lidar com essa ideia de que você tem que estar feliz sempre. E é uma estupidez simples assim, porque se você não reconhece a elevação de tensão, você não consegue produzir uma melhor alostase para solucioná-la. Simples, a gente tem que se sentir mal para conseguir corrigir. Bom, mas enfim, então a negação são essas estratégias assim que a gente faz desse tipo, né? Esses são dois exemplos assim fáceis de entender. E aí pensa aí se você está usando um deles. A gente começa a entrar nas questões práticas, né? Então você tentou, não funcionou, você nega. Você fala, não, eu não preciso muito disso aí, não. Eu tô bem, tô tranquilo, tô sossegado, tô bem sozinho. Talvez você esteja, mas talvez não. E estar bem sozinho pode querer dizer muitas coisas diferentes, né? Um outro mecanismo bem comum, muito comum, que a gente discute muito na autoescrita e que eu acompanho muito também, e, enfim, trato muito dessa questão, que é a compulsão. E aí a compulsão, a gente tem alguns exemplos vários exemplos de compulsão, né? Os vícios e tal e coisa, mas dois exemplos bem difíceis de enfrentar são a compulsão alimentar, eu acho, talvez mais difíceis hoje em dia, compulsão alimentar e a compulsão por celular, né? Redes e tal, mas celular em geral, a compulsão, pegar o celular e tal. São muito difíceis de enfrentar porque são coisas que você não pode parar de fazer, né? A princípio, o celular, você não pode largar o celular para sempre, né? Então você vai ter que mediar a sua relação com o seu celular.
E a comida você também, teoricamente, não pode parar de comer, ou não deveria, pelo menos, não pode parar de comer. Você tem que continuar comendo, então você vai ter que mediar e negociar a relação com a comida. E aí, quando tem uma elevação de tensão de vínculo, você busca compulsivamente a comida, ou você busca um reconhecimento nas redes, você busca uma resposta para aquilo que não vai resolver. Então, tudo isso é importante porque nada disso vai resolver, né? Então, porque isso é fundamental de entender. Nenhuma dessas estratégias vai dar conta de resolver aquilo. É como o sonho lá atrás, como eu falei, né, de dormir. Preciso dormir e tal. Você prioriza uma coisa, né, em detrimento da outra, mas não vai resolver, você vai acordar com muita sede. Então, o celular, por exemplo, não vai resolver. Você vai tentar se mostrar, se moldar, se editar, se filtrar e tal, para ser amado nessa realidade, mas no fundo, quanto mais você faz essa edição, menos reconhecido por aquela imagem você se sente, com aquela imagem você se sente, e menos amado, em última análise, né? Mesmo que você não perceba. E aí tem outra negação acontecendo aí, mas então você está, no fundo, fazendo uma edição enorme e não está se sentindo amado nem um pouco, porque você sente que aquilo tudo é uma grande farsa, que aquilo não é você. Então você fica mais tenso ainda. Mas você tenta, porque na hora que tem elevação de tensão, você tem um aumento de risco de existência concreto, você tem que fazer alguma coisa, e você não achou nenhuma hipótese melhor para solucionar aquilo, né? Então, a boazinha, por exemplo, pode reaparecer, vai reaparecer de novo ali na frente, mas a boazinha pode reaparecer aqui, por exemplo, se você nas redes faz uma função de ser uma pessoa muito legal, né? Então você vende a imagem de você mesmo, ou nos grupos e tal, como uma pessoa muito, 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 muito legal, muito correta, muito politicamente correta, muito sem desvio e não sei o quê, muito engajada, muito sei lá o que quer que seja, depende do seu referencial, e isso tem a ver com uma continuidade daquela hipótese infantil. Então, várias vezes isso é importantíssimo de perceber, várias vezes a gente vê uma continuidade entre esse automatismo infantil que aconteceu, esse aprendizado que virou automático infantil, e a modalidade de mecanismo de defesa na idade adulta. Por exemplo, então, se eu for muito legal, muito bom aluno e tal, o meu pai vai me amar. Então, aqui na idade adulta, a gente vê uma racionalidade excessiva acontecendo. Estou fazendo um sim, então, que não é assim, tá? Não é assim, é uma consequência imediata, um determinismo, tá? Mas dá para pensar que possivelmente existe, várias vezes existe, uma conexão entre esse mecanismo de defesa, a modalidade de quando falha na idade adulta e o que foi automatizado lá atrás, que não está funcionando aqui, né? Então, você tenta ser legal, você tenta ser bacana e tal, não funciona, e você responde com uma racionalidade, porque é próximo do mecanismo que você aprendeu. Você tentou fazer aquilo, não funcionou, tem uma elevação de tensão, você busca aquele outro mecanismo para lidar com aquilo, né? Isso é legal entender. Uma outra modalidade super comum é uma substituição de uma necessidade por uma outra, né? Então, por exemplo, o Tinder entra nesse aspecto várias vezes. Você quer vínculo, mas busca sexo. E quanto mais você busca sexo, menos você encontra vínculo, né? Mais você se sente descartável ou descartando e por aí vai. E você busca campos de dominância, por exemplo, mas você não está conseguindo achar vínculo, né? Você busca sucesso, mas você não está conseguindo achar vínculo, né? Então, as substituições, isso é bem importante de sacar. E a compulsão também é uma substituição, né? Não por uma necessidade afetiva, mas a compulsão alimentar, por exemplo, também é uma substituição, né? Então, você está substituindo aquela necessidade de vínculo por chocolate. E aí é muito importante perceber isso aqui, que não é assim, não é você sacar essa compulsão que vai fazer ela passar. Então, se você continua repetindo ela, não é porque você quer se fazer mal, é porque isso é um aprendizado muito, muito, muito fundamental, muito rudimentar, muito básico, que está automatizado e que você não vai conseguir parar assim. Então, antes de qualquer coisa, aceite esse processo. Aceita e vê como é que você vai aprender a lidar com ele na realidade, entendeu? Porque tentar controlar isso só vai aumentar a força do cavalo que está indo para frente, né? E quanto mais você puxa, mais ele empurra. Basicamente assim, é a coisa da represa, de represar. Então, é real, isso não é uma imagem só, isso é real. Então, entenda especialmente a compulsão alimentar, que eu deixei ali atrás parado assim, na ideia, mas a compulsão alimentar especialmente tem uma coisa assim muito, 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 muito forte, muito importante, que na origem existe uma conexão de identidade total entre o alimento e o vínculo, que é o bico do seio, é de onde sai o leite e tal. Ali é a síntese, é uma imagem sintética de tudo isso ao mesmo tempo. Então, fazer essa dissociação depois é muito complicado, se você criou esse automatismo, entendeu? Então, entenda e aceite e acolha esse seu procedimento aí e tal. E vá tentando, como a gente disse também no último vídeo, achar outras modalidades de satisfação do seu sistema de vínculo, não de outras coisas. Porque
Muito bom que a gente tem várias necessidades na gente, que bom, que feliz, que ótimo. Então a gente tem vários campos de satisfação, a gente não depende daquela modalidade de satisfação, daquela necessidade básica, e muito menos de um objeto específico, como eu digo sempre, achar que a gente depende de um objeto específico para existir, tem a ver com esse retorno dessa noção infantil, da dependência da mãe, num modelo de dependência afetiva na idade adulta, mas isso não é real. Então você sabe que você tem várias possibilidades de satisfação, né? Você tem várias modalidades de satisfação dentro, vários jeitos de satisfazer mesmo aquela uma necessidade, então eu posso ser amado de várias formas diferentes, eu que sempre digo, eu me sinto amado nesse processo, e eu consigo mais ou menos lidar com ele, mas é diferente de buscar uma realização no amor de outro jeito. Tal. Eu achei um jeito aqui para me sentir amado e reconhecido. A gente pode achar vários, isso tem limites, por outro lado, né? Então, por exemplo, quando você começa a confundir dominância e sucesso com vínculo, a gente tende a ter problemas. Então, reconheça a multiplicidade das necessidades, mas não tente substituir uma pela outra. Tentar substituir uma pela outra não vai funcionar, vai ter uma elevação de tensão subsequente, de novo, você vai ter que fazer uma negação, uma compulsão, uma série de coisas assim. Com isso, a gente consegue mapear com mais clareza o que a gente está fazendo quando falha. Uma outra modalidade muito forte, muito importante, é a idealização, que vem direto lá de baixo, lá de trás, inclusive dessa função da boazinha, né? A idealização. Eu vou ser, no modelo assim de dominância, eu vou ser foda e vou ser amado, eu vou ser incrível, talvez um modelo mais heteronormativo, masculinizado assim, né? Sem querer entrar nesses termos, mas assim, o sucesso profissional, o cara e tal, não sei o que a gente vê bastante no trabalho. E de um outro lado, no modelo, nesse formato hétero e tal, o modelo casamento, não sei o que, vou ser feliz aqui quando eu encontrar alguém que finalmente me ama daquela maneira. São idealizações, são formações de satisfação daquela necessidade num objeto X, numa realização X, que não está ligado diretamente ao que você está fazendo, está ligado a um lugar que você coloca lá. Quando eu chegar lá, aquilo vai satisfazer. Então, quando eu chegar àquela fantasia lá, aquilo vai satisfazer. E aí a gente fala de... Então, esse é uma outra modalidade talvez de um mecanismo de defesa, né? De um mecanismo de defesa para uma não satisfação de uma necessidade. E aí a gente pensa uma coisa muito importante quando eu falo de idealização. Vamos pensar aqui, para não derrapar nesse negócio que é importante. A idealização, e isso é a nossa tarefa de casa já. A idealização, esse pensamento aí que você tem, é o que a gente tenta fugir várias vezes, né? Não, tem que parar de idealizar, e a gente vai chegando numa conclusão que eu tenho que parar de fantasiar. A gente não tem que parar de fantasiar. Entenda, a gente não tem que parar de fantasiar. A fantasia é uma chave para a gente compreender o que a gente precisa, né? É uma chave para a gente entender o que está faltando na gente. Então, por exemplo, quando eu sonho lá que eu estou com sede, eu entendo que eu estou com sede. Essa é a função do sonho também, na clínica depois, né? A gente consegue ouvir aquilo e falar, então talvez a gente esteja falando da necessidade de fugir, de uma necessidade de gozar, né? De uma necessidade de vínculo, do medo do vínculo, por exemplo, assim a gente vai derivando essas compreensões. Mas... Então, na idealização, mora a compreensão da fantasia. O problema da idealização é quando ela deposita lá a resolução disso, que não vai vir porque tem uma separação entre o que você pode fazer e o que a realidade oferece. Né? A fantasia é fundamental para que você entenda o que você tem que fazer para tentar aproximar o seu modelo interno, a sua necessidade interna da realidade. Inferência ativa, né? Nesse sentido. Então, quando você consegue compreender a sua fantasia, você consegue compreender os caminhos possíveis de ação para diminuir a distância entre o que você precisa e o que se apresenta, que essencialmente é o que é viver, né? Em última análise. Só que isso não é a idealização. Vai surgir para mim uma grande coisa, uma grande chance, vai aparecer e um dia eu vou achar alguém que me ame, um dia eu vou achar alguém que me reconheça, um dia eu vou ser o melhor profissional, sei lá o quê. Isso não existe, isso não acontece assim, né? Mas a fantasia, por outro lado, o fantasiar é talvez o melhor caminho de pesquisa. Na autoescrita a gente usa basicamente dois, que são as emoções, então perceber o pânico acontecendo diz pra gente do vínculo, e as fantasias, né? Então perceber a montagem da fantasia te faz não cair nos mecanismos de defesa com tanta estupidez, nesse sentido, porque não é sobre isso, é sobre aquilo. Né? Então é como eu me sinto quando você consegue entender como eu me sinto quando e o que eu penso, no sentido de que o que eu fantasio sobre isso, né? Você consegue entender qual é a sua necessidade de base. Uma das, porque várias vezes a gente tem várias, como eu disse lá no exemplo do sono e da sede. E você vai ter que priorizar. E às vezes a gente priorizou coisas muito estupidamente na vida. Por exemplo, a gente priorizou se defender por muito medo e abandonou a necessidade de vínculo.
às vezes, né? Isso acontece, por exemplo, várias vezes. Então aqui a fantasia, e é isso que eu quero deixar para vocês nos próximos tempos, é perceba os seus mecanismos de defesa e aprenda a ler as suas fantasias, a compreender as suas fantasias, não as recuse, não recuse suas fantasias, elas são uma ferramenta de pesquisa, assim como a elevação de tensão, a dor é uma ferramenta de pesquisa, ela é um erro de previsão homeostático que diz pra gente qual a necessidade não foi satisfeita. Então a gente consegue ver o que é que está acontecendo. Quando a gente consegue juntar a fantasia com a elevação de tensão, a gente consegue ter uma leitura, e é isso que a gente faz na autoescrita, a gente consegue ter uma leitura muito mais clara do que está em descompasso. E a gente consegue entender o que está falhando, qual a sua hipótese alostática que não está funcionando. E a gente consegue entender qual é esse modelo que você está seguindo que não funciona. E é isso, essa é a pesquisa toda. Isso a gente vai tentando, no final das contas, melhorar, aproximar o seu modelo dessa realidade. Com isso, conseguindo ouvir a realidade, ter um retorno da realidade e conseguindo atualizar, nesse sentido, o seu modelo para atualizar as suas estratégias de ação. Então, se você continua sempre aberto para essa atualização, que é muito difícil, porque em alguns momentos tem muito risco e a gente volta para as respostas mais infantis, quanto maior o risco, maior a chance de a gente voltar para as respostas mais infantis, essa que é a encrenca, mais automatismo a gente vai encontrar. Assim, se vem um ônibus, você não vai pensar sobre o sentido da vida, você vai se recolher, né? Você vai voltar para a resposta instintiva primeiro. Então essa que é a dificuldade, mas quanto mais a gente consegue trazer isso para a consciência, para a percepção, mais chance a gente tem de relativizar esses aprendizados e de tentar novas estratégias. Estrito senso, se a gente está sempre aberto a tentar novas estratégias, ou seja, sempre flexível para novas tentativas, a gente está na melhor coisa que a gente pode fazer. Né? A gente vai tentar aproximar a realidade da gente, a gente da realidade, a realidade da gente, a gente da realidade. Isso é a melhor coisa que a gente pode fazer. E aí você vai me perguntar, mas quando fazer o quê? Quando é que eu aceito a realidade? Quando é que eu tento mudar? Aquela pergunta de sempre, eu ouvi isso 1 bilhão de vezes. E aí eu vou te responder sempre as duas coisas. É os dois, é sempre os dois. Né? Nesse sentido, essa diferenciação, aqui é aquilo, aqui é aquilo outro, é sempre uma escolha empírica. Você está sempre tentando, você está sempre ouvindo a realidade, adequando o seu modelo, ouvindo a realidade, adequando o seu modelo e tentando de novo, né? Em alguns momentos você vai pender mais para cá, né? Se afastar mais e aceitar mais aquilo, em outros momentos você vai atuar mais, com mais força e tal e tal. Isso vai variar, isso não tem uma resposta específica, mas o ponto é que você consiga manter uma flexibilidade. E para isso a gente volta também a um outro conceito fundamental, que é uma abertura do seu narcisismo, uma compreensão de que a realidade não está de acordo com a sua necessidade. Simples assim, ela não está. Então você vai ter que ser flexível para tentar aproximar a realidade da sua necessidade, mas ela não está de acordo, né? Então você vai tentar, vai falhar, vai tentar de novo, vai falhar de novo, vai falhar melhor. E assim a gente segue, né? Com essa atuação flexível em relação à realidade. E aí, para isso, você precisa reconhecer os seus mecanismos de defesa, o que você está fazendo, para tentar reconhecer qual a necessidade básica que está em não satisfação, para tentar melhores estratégias. Ufa! Eu acho que eu consegui mais ou menos dizer o que eu queria dizer. Me digam aí se funcionou, se chegou para vocês, se rolou. Vê aí como é que vocês podem experimentar essas ferramentas que eu estou tentando partilhar aqui. E a gente se vê de novo. Esse sábado ainda tem live da autoescrita. As lives, o trabalho da autoescrita vai continuar. Mesmo que eu não consiga fazer live nas próximas 2 semanas, eu acho que eu vou conseguir, mas mesmo que eu não consiga, eu vou continuar respondendo e acompanhando quem está na autoescrita. De qualquer forma, a gente se vê aqui de novo no Salva Vidas no dia, se não me engano, 13 de agosto, a semana, daqui a 3 semanas sem, e aí a gente retorna. Deixa eu olhar aqui só para dizer para vocês não ficarem bravos comigo que eu disse uma coisa e tal. Isso, dia 13 de agosto, acabei de olhar aqui. 13 de agosto a gente retorna com o próximo Salva Vidas, tá bom? Muito obrigado e até já, gente. Tchau.